Olá, amigos e amigas, produtores rurais e telespectadores do Agrotop. Estamos de volta com mais um programa. A cada dia que passa, nós temos mais necessidade de tempo, porque são tantos os assuntos que nós temos que mostrar para vocês que a gente começa a ficar numa indecisão, qual que vai primeiro. Hoje, pela primeira vez, nós vamos apresentar no nosso programa 3 matérias diferentes, mas todas as 3 extremamente curiosas. Nós vamos mostrar para vocês a pesquisa que a Embrapa e a Secretaria da Agricultura do Estado de Tocantins estão fazendo lá na Agrotins com o café, a produção de café. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. E o Tocantins precisa entrar nesta rota de produção. Então nós vamos apresentar as pesquisas da Embrapa com bons resultados e vocês vão ver essa matéria. Aqui também nós vamos mostrar para vocês uma área que está sendo preparada para o plantio. A área está toda já com a terra preparada, gradeada e aplicando a distribuição do calcário. O calcário que o Tocantins tem reservas abundantes e que inclusive o Maranhão, o Mato Grosso utiliza calcário do Tocantins para fazer a correção de solo nas terras dos seus estados. E nós vamos mostrar como é que se aplica o calcário, a demonstração dele e qual é a utilidade dele, o que ele faz para melhorar a nossa produtividade. E uma terceira matéria que nós vamos mostrar é uma curiosidade. Nas nossas andanças pelo Tocantins, nós conseguimos encontrar um trator que funciona e que trabalha já há 55 anos. Por incrível que pareça, esse trator está funcionando. O motor dele está funcionando. É uma maravilha. Um trator muito antigo, é uma relíquia e que nós encontramos em uma propriedade rural aqui do Tocantins. Conseguimos entrevistar uma pessoa que é a proprietária da fazenda e desse trator, que é filha de quem o trouxe para o Tocantins. Esse trator veio lá de Guaíra, no estado de São Paulo, viveu 35 anos em Itumbiara e quando a família mudou de Itumbiara para o Tocantins, o trator veio junto. É uma grande curiosidade que você vai gostar de ver. Então, nosso programa hoje tem 3 matérias muito interessantes para você. Acompanhe conosco. Vamos lá, coloque aí na tela, Xará, a nossa primeira matéria. Estamos aqui em outra unidade de aprendizado tecnológico da Embrapa, aqui no Centro Agrotecnológico de Palmas, na Agrotins. E aqui é um experimento para o plantio de café. Nós estamos vendo aqui esse café, um pouco sacrificado pelo sol, o sol está muito intenso, mas ele é um café de sequeiro. Hoje no Brasil se planta muito café irrigado, não é? Que nós podemos também fazer com irrigação, mas ora, está se fazendo um experimento, um teste, uma análise, porque o Tocantins ainda não criou a tradição de plantar café, correto? E nós estamos aqui hoje ao lado do Dr. Fernando Garcia, engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura do Estado de Tocantins, que vai nos falar um pouco sobre esse experimento. Primeiro, que tipo de café é esse, qual é a variedade e o que ele está achando do experimento. Então, mais uma unidade demonstrativa aqui no Centro Agrotecnológico, César, que a Embrapa desenvolve. Aqui nós estamos numa área com plantio de café, uma cultura que o Estado vem promovendo e desenvolvendo. Para isso a gente precisa de pesquisa, avaliar as variedades mais adaptadas para a região que vem acontecendo aqui no estado. A Embrapa está desenvolvendo esse café aqui no estilo de forma sequeiro, né? E vem trabalhando isso desde o ano passado. Bom, e essa variedade, o senhor saberia nos informar, ao nosso telespectador, que variedade é essa? Olha, nós não temos o nome dela aqui, mas é uma variedade de café robusta, eu acredito,
né? Que muito promissor aqui para a região do estado que a Embrapa vem trabalhando. Nós já estamos observando aqui, mesmo com esse sol intenso, é uma planta jovem ainda, mas já está florando, né? Isso. Nós sentimos aqui que ela está florando e dá a impressão de que vai dar bons resultados. Não, pelo índice da floração de botões florais que está iniciando a formar, com certeza, na próxima fase de mostrar a cultura aqui dessa unidade, nós vamos já estar com bons frutos aqui para a gente colher. Nós vamos fazer o seguinte, daqui 30 dias nós vamos voltar aqui para a gente acompanhar e para ver como é que está a floração, como é que está o desenvolvimento. Dr. Roberto Sayum também nos acompanha aqui nessa visita. E eu me lembro bem, doutor Roberto, que alguns meses atrás eu estava numa missão fora do Brasil e lá os empresários me apertando muito, querendo comprar café brasileiro se o Tocantins não tinha café. E eu não tinha conhecimento, não conhecia nenhum produtor tocantinense nessa área de café, e de lá eu liguei para o doutor Roberto Sayum. Tá lembrado, doutor Roberto? E eu lhe fiz uma pergunta. Por favor, me ajude aqui. E aí eu perguntei assim ao doutor Roberto Sayum: doutor Roberto, eu estou aqui com um empresário internacional, me falando em aquisição de café, e nós não temos café no Tocantins. Eu queria te perguntar, por que é que o Tocantins não dá café? E aí que jeito você me respondeu, Roberto? Olha, na realidade eu falei, olha, não dá porque não planta. E é igual a piada, quando o Pedro Vaz Caminha chegou aqui, desembarcou, né, com as caravelas, e perguntou ao nativo, que eles os chamam de índio, né, se dava soja. O índio falou, não. Dá milho aqui? Não. Dá café? Não. Ah, mas então aqui não presta, não dá nada. Ele falou, se plantar, dá. É a mesma coisa aqui no Tocantins também, se plantar, dá. Então isso que é o importante. Então para isso a gente tem que desenvolver a parte de pesquisas. É muito importante o que está sendo feito. Acho que o café hoje está muito valorizado no mercado internacional, é uma rentabilidade grande no Brasil. Nós temos muitos recursos para financiar a lavoura de café. Agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no Ministério da Agricultura e sob a nossa responsabilidade tem um programa chamado FUNCAFÉ, é o Fundo do Café. Esse fundo, Roberto Sayum, foi criado na época lá do antigo IBC, lá atrás, onde cada produtor rural, ele, por saca de café, ele dava uma contribuição em dinheiro para depositar nesse fundo, que era para ajudar no caso de uma catástrofe, alguma coisa, ter um fundo que pudesse ajudar. Com a extinção do IBC, o Instituto Brasileiro do Café, sobrou esse dinheiro. Aí esse dinheiro foi para o Ministério da Agricultura, criado o chamado FUNCAFÉ. Esse FUNCAFÉ vem sendo aplicado ano a ano, emprestando dinheiro para produtores de café. O recurso é somente para produtores de café. O Ministério da Agricultura passa para as instituições financeiras e elas então repassam aos produtores. Esse fundo hoje tem 7 bilhões de reais nele para financiar café. Então eu acho que se o Tocantins, depois dessas pesquisas, entender que nós podemos investir nesse setor, crédito tem. Eu acho que nós temos que trabalhar nisso, abrir crédito para que o Estado possa crescer com outras variedades. Estou certo ou estou errado, Roberto Sayum? Tá certo. E a gente, nessa oportunidade, viu, César, parabenizar a Embrapa, né? Que mesmo que seja um pequeno ensaio, uma pequena pesquisa, mas eles estão pesquisando, eles estão, vamos dizer, conectados com essa necessidade do Brasil. Então a Embrapa, né, o doutor Raimundo, que está conduzindo isso aqui, os parabéns, né? E Muito ao bom. doutor Alexandre, que é o chefe da Embrapa aqui, que a gente está aqui nessa unidade deles, né, dentro do Centro Agrotecnológico e conduzindo aqui esse café. Para ser verdade, aqui dentro do estado de Tocantins, que sabe que eu estou aqui desde 1977, trabalhando na área de agricultura, a gente nunca tinha visto uma lavoura de café tão grande como essa aqui. Então, se ela é pequena, mas ela para mim é grande, porque essa é a primeira que eu estou vendo. É o começo, né? Tudo tem que ter o seu início, nada vem por acaso, né, Roberto? Tem que ter o estudo. Eu queria também aqui cumprimentar muito a Embrapa. A Embrapa no Tocantins, ela é Embrapa da área de piscicultura. Ela veio a Embrapa Aquícola, aquicultura e pesca, né? Mas eles não se furtam para fazer outros tipos de pesquisa. Nós desenvolvemos aqui no Centro Tecnológico uma variedade de arroz específica para o Tocantins,
não é? Que foi desenvolvida aqui dentro do Centro Tecnológico. Nós estamos vendo aqui ao lado outras pesquisas que nós vamos mostrar, o consórcio entre o cacau e a banana. Então tem muita coisa que a Embrapa Açaí, tem feito, né? O açaí e a banana, me desculpa, o açaí e a banana. Então nós estamos assim muito felizes porque a Embrapa vem cumprindo a sua missão no estado de Tocantins com muita grandeza. E é por isso que todos nós trabalhamos integrados nesse sentido. A Embrapa tem sido uma grande parceira e nós queremos deixar aqui registrado o Agrotop, registrar isso. E já daqui fazer um convite ao doutor Alexandre, que é o seu coordenador, o seu diretor no Tocantins, para que ele seja o nosso convidado para um programa especial no Agrotop, com a Embrapa, ele sendo o entrevistado principal e talvez, inclusive o doutor Celso Moretti, que é o presidente da Embrapa, às vezes por vídeo, pode também entrar e participar dessa nossa entrevista. A Embrapa tem sido extremamente importante para o Tocantins. Muito bem lembrado, viu, doutor Roberto Sayão? Pois bem, gente, vamos aqui encerrando mais uma matéria do Agrotop. Mas o Agrotop vai voltar daqui a pouco. Não saia da sua poltrona, porque nós vamos voltar com muitas outras novidades para você. Toma um cafezinho. Vocês assistiram aí a primeira parte do nosso programa, essa matéria sobre a produção de café no Tocantins. Tocantins tem tudo para entrar nessa linha de produção. Inclusive, nós, lá no Ministério da Agricultura, temos um fundo chamado FUNCAFÉ, que foi criado pelos produtores de café desde a época lá do IBC, do antigo IBC. E esse fundo está no Ministério da Agricultura e ele é utilizado para financiar a produção de café no Brasil. Serve para fazer o custeio, serve para investimentos e também parte desses recursos podem ser utilizados para financiar torrefação de cafés, implantação de cafés gourmet, enfim, é um programa fantástico. E hoje esse programa nós temos 5 bilhões e 750 milhões de reais disponíveis para a aplicação. Nós vamos colocar o Tocantins nesta rota, pode ter certeza disso. Depende de que os tocantinenses queiram entrar e nós vamos tentar viabilizar e ajudar no que for possível. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta vocês vão ver as outras duas matérias seguidamente. A da aplicação do calcário e aquele trator relíquia que nós encontramos pelas nossas andanças. Até daqui a pouquinho. Oferecimento APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Está precisando eliminar algumas pragas? Ou quer dedetizar algum local? A sanitização para se proteger do coronavírus? Quer acabar com os ratos de sua propriedade? A caixa d'água limpa é bom para a saúde da família. Quer remover plantas daninhas ou limpar sua caixa de gordura? A dedetizadora Confiança, com mais de 4 anos no mercado, pode lhe ajudar. Somos especialistas em controle de pragas urbanas, qualidade no serviço, bem-estar do cliente. Resolva seu problema. Dedetizadora Confiança. WhatsApp 984868707. Oi, maravilhosas! Está chegando, hein? No dia 5 e eu espero vocês. Aqui, olha. Olá, tudo bem? Minuto Esperança. Sabia que nós nascemos para sermos protagonistas das nossas histórias?
e não coadjuvantes, em 1 Samuel, no capítulo 1, nos fala que Ana, a primeira esposa, protagonista, diante de Penina, a segunda esposa, se comportava como coadjuvante. Penina sempre soube que ela jamais seria a primeira esposa, mas para ela o que importava era fazer com que Ana se sentisse coadjuvante. Não deixe ninguém roubar o teu papel, não deixe ninguém roubar a sua identidade. Deus tem muito mais para você. Pense nisso. A Solução TI Serviços Inteligentes trabalha na manutenção em equipamentos de informática, no-breaks de pequeno a grande porte, impressoras e plotter, monitores, projetores multimídia, notebooks e servidores, redes e outros. Venha conhecer nossos serviços. Solução Serviços Inteligentes, 104 Norte, Avenida LO02, lote 32, sala 3, Plano Diretor Norte. Fone 063 3215 8582. Oferecimento APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. O Agrotop está tendo uma oportunidade hoje de mostrar para você a preparação de um solo para plantio. Nós estamos no mês de agosto, num verão forte, sol muito quente, e esse produtor está preparando para fazer o plantio em outubro. Nesse caso, ele vai incorporar calcário. Ele poderia plantar ou no plantio direto, quando ele tem uma palhada. Essa palhada é o resto da colheita da lavoura de milho, que dá uma cobertura de solo, e ele vem e planta a soja por cima. Mas como ele precisa incorporar o calcário, ele tem que fazer essa preparação de solo que você está vendo aí, ó. Terreno muito bem preparado. E, portanto, ele já fez a incorporação do calcário. O calcário é um produto que ele fez com que fosse viabilizado o cerrado na produção agrícola. Nós temos aqui ao lado do Dr. Fernando Garcia, da Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins. Dr. Fernando, esse é um bom exemplo para se mostrar de preparação de solo. E o uso do calcário como um insumo importante para o aumento da produtividade. Isso, essa prática cultural, né, do uso do calcário, fazer a calagem, é muito importante para manter e aumentar a produtividade do produtor, né? E na utilização dos solos do cerrado, né? E aí, com o uso da calagem, do calcário, ele vai controlar a acidez do solo, né? Vai reduzir essa acidez e também controlar o alumínio, que é prejudicial ao desenvolvimento das culturas, viu, César? Pois bem, você está vendo aqui, ao nosso lado aqui, um monte de calcário, né, que esse é o produto extraído. O Tocantins é muito rico em calcário. Nós temos várias usinas de calcário no estado, né, vô? Isso. Aqui para o estado de Tocantins, né, além de a gente aumentando a produção, a área plantada, a produtividade, o produtor tem aí esse benefício das jazidas de calcário espalhadas aí por todo o estado, né? Lembrando que o produtor, né, sempre que for fazer a calagem, procurar um engenheiro agrônomo, fazer análise do solo e olhar a recomendação da quantidade de calcário a colocar no solo dele. Sim, e aqui a vantagem é porque o caro no calcário é o frete. E aí nós tendo as usinas de calcário próximo às propriedades rurais, isso barateia muito. Mas o Tocantins se tornou também um estado exportador de calcário. Eu vejo muita gente do Mato Grosso, Maranhão, compra calcário no Tocantins para poder fazer a preparação do seu solo. Aqui nós estamos vendo, portanto, os tratores que gradeiam a terra, preparam o solo e colocam o calcário. Esse foi uma oportunidade que nós tivemos andando pelo estado de encontrar uma área assim para poder mostrar para vocês. Doutor Fernando, alguma coisa mais a acrescentar sobre o uso do calcário? Então, é sempre importante, como eu disse, o produtor procura um engenheiro agrônomo,
fazer análise solo. Eu acho que é sempre importante lembrar isso, viu, César? Para aplicar e utilizar essa tecnologia, que ela é super importante e essencial para o desenvolvimento da cultura. Para você ter uma ideia, na primeiro plantio de soja, você limpa a área e vai no primeiro plantio, o rendimento é pouco, dá uma média de 35, 40 sacas de soja por hectare. Nos próximos anos, à medida que você vai aumentando a calagem, aumentando o adubo, o resíduo de uma safra para outra, hoje nós temos várias propriedades no Tocantins colhendo acima de 70 sacas de soja por hectare. Nós temos exemplos no Brasil já de 118 sacas de soja por hectare e nós vamos chegar a 150 logo logo, não é? Isso em função dessa tecnologia. Importante também lembrar que não adianta o produtor investir no adubo somente. Se ele não investe na calagem, esse adubo não vai ser potencializado, disponibilizado para as plantas de conforme ela necessita, porque a acidez, o alumínio é prejudicial para o desenvolvimento da planta. Ou seja, a acidez e o alumínio impede a planta de absorver o adubo. E o adubo, que custa muito mais caro, acaba ficando desperdiçado. Isso aí. Então pronto. César Halum para o Agrotop em mais um programa interessantíssimo. Nós vamos fazer um programa específico sobre calagem, indo lá na indústria de calcário, para você ver como é que vocês pegam o calcário, moem o calcário, transporta até ele chegar à propriedade rural. Acho que vai ser um programa extremamente interessante. Agora lembre-se, o Cerrado está produzindo o que está produzindo. É a nova fronteira agrícola do país, graças ao calcário. E calcário, o Tocantins tem muito. Nós do Agrotop temos esta vantagem. A gente anda pelo Tocantins afora. E nas nossas andanças, nós vamos encontrando as relíquias. Este trator, que está aqui nessa fazenda Dois Irmãos, é um trator, me desculpe, não estou fazendo propaganda, mas da marca John Deere. Mas é um trator que deve ter mais de 50 anos de fabricação. Eu creio que tem mais. Está difícil a gente descobrir a data. Mas vejam só, esse modelo de trator com 2 pneus pequenos na frente. Isso aqui, a maioria de vocês que estão nos assistindo nunca viu isso. Não é? Esse trator, o motor dele é a gasolina, que é outra coisa também que é inédita. E interessante, mostra aqui, Xará, o sistema que trabalhava o operador desse trator. Um banquinho, sem nenhuma cobertura, olha o volante. Tudo muito rústico. Naquela época, o operador da máquina devia ter muita força, porque ele dependia muito disso. Hoje não. Hoje os tratores são tudo hidráulicos, gabine com ar-condicionado, tudo computadorizado. Mas isso é uma grande relíquia. Acontece que a filha do dono desse trator está aqui, a doutora Lúcia. Doutora Lúcia, prazerão revê-la. A senhora que tem contribuído enormemente com o nosso estado, com o seu trabalho. E agora a gente coincide de chegar nesta fazenda, que é da sua propriedade, que a senhora herdou do seu pai. E me conta essa história. Esse trator seu pai adquiriu aonde? Então, meu pai ele trouxe esse trator de Guaíra, quando ele veio aqui pro... Guaíra é São Paulo ou Paraná? Guaíra, São Paulo, é. E de lá ele veio para Itumbiara, Goiás, né? Ficou lá residindo durante mais de 40 anos e depois veio para o Tocantins, porque eu já estava aqui, né, há muito tempo, muitos anos, já tem mais de 25 anos que eu estou no Tocantins. Então a história é essa, esse trator acompanhou meu pai e por muitas lavouras de arroz no início, depois de soja e milho e até de algodão, sabe? Então realmente é uma peça muito querida, né, que traz assim lembranças de quem lutou muito para como agricultor, né, na lida, né, com essa máquina que realmente deu uma melhoria, né, muito grande para ele. Naquela época, isso aqui era quem tinha uma máquina dessa era um agricultor de alto nível, né? O pessoal naquela época tratava mais a agricultura, era na enxada mesmo. Então, é um
Uma coisa impressionante. Eu até queria sugerir, se a John Deere pensar em ter uma história, esse aqui é um trator que ela devia pegar para reformar, fazer um acordo com vocês, colocar numa exposição no museu, porque realmente eu estou impressionado e fiquei muito feliz quando vi essa máquina aqui, doutora Lúcia. Doutora Lúcia, o sobrenome da família, qual que é? É Muraishi. Muraishi. O seu pai chamava? Shiromo Muraishi. Shiromo Muraishi. Mas ele era conhecido como Sebastião. Sebastião, pois é. Tá mais fácil. Mas o Sebastião, eu sei que ele trabalhava muito com agricultura e ele foi muito parceiro naquela época da Engopa, que era a empresa goiana de pesquisa agropecuária. Depois veio a Embrapa, não é? E ele tinha muita relação com esse povo. Sim, ele todo ano tinha dia de campo lá em casa. Eu, inclusive, criei. Meu sonho era realmente ser extensionista, que foi meu primeiro emprego, né? Justamente por causa dessa relação que tinha lá com a fazenda. Então, sempre nós fazíamos dia de campo, era churrasco, só para demonstrar as tecnologias que a Embrapa ou a Engopa, e muitas vezes a Emater também, né? Antiga CAR, né? Também. Então, chegou a implantar vários campos de experimentos lá, inclusive dados pluviométricos. Os primeiros dados pluviométricos de Itumbiara foi meu pai que disponibilizou para a Embrapa, sabe? Então tá aí, o seu Sebastião, ele contribuiu muito, era um produtor que utilizava a tecnologia para poder obter mais produtividade e melhores resultados. Mas isso me fez lembrar de uma história. Porque os japoneses são conhecidos pelos brasileiros como excelentes produtores de hortaliças, né, de verduras, de legumes, também de frutas e assim. E eu me lembro dessa história que um amigo meu que viveu o início da construção de Brasília, disse que naquele início muita gente trabalhando naquela construção, mas toda a alimentação daquele povo lá vinha de fora, principalmente da cidade de Anápolis. A carne vinha de Anápolis, as verduras vinham de Anápolis, os legumes. E um dia Juscelino Kubitschek mandou em Mogi das Cruzes, onde tem uma colônia de japoneses grandes que mexe com hortaliças, e mandou buscar 5 japoneses lá para vir para Brasília, que ele queria que eles produzissem as verduras e hortaliças para abastecer os trabalhadores que estavam construindo Brasília. E eles chegaram, e o Juscelino colocou um assessor com um carro para eles andarem, conhecer toda a região. No final do dia eles voltaram para falar com o Juscelino. E o presidente Juscelino Kubitschek, e aí, o que vocês acharam? Gostaram? Para vir para cá começar a produzir? Eles falaram assim, não, muito bom, mas a terra é muito ruim, né, presidente? E aí o Juscelino, isso eu sei, que se a terra fosse boa, nós mesmos ia plantar. Eu estou trazendo vocês aqui, porque o japonês é que sabe mexer para resolver o nosso problema. E aí começou então a produção de hortaliças e de legumes para abastecer Brasília no início daquela construção toda. Então, o povo brasileiro vê nos nossos irmãos japoneses aqueles que trouxeram para nós a tecnologia, o conhecimento e a produtividade. Então, por isso que eu fico feliz, viu? Obrigado pela senhora ter essa dedicação ao estado de Tocantins e de ter guardado essa relíquia aqui para o povo tocantinense conhecer. Agrotop vai terminando por aqui. Até uma próxima oportunidade no nosso próximo programa. Toda terça-feira, às 21 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rede TV, você tem a companhia do Agrotop. Oferecimento: APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins.